Shalom, queridos, graça e paz, tudo na benção? Estamos aqui mais uma vez para trazermos mais um pouco dos nossos vídeos. Antes, se você porventura não participou do primeiro nem do segundo, clica aí no card que já estão apresentando para você os dois primeiros vídeos que nós fizemos sobre essa série Pessa ou Páscoa. Eu quero falar com você agora sobre o texto que está no livro de Êxodo, no capítulo 5, no versículo 1 ao 3, que nos diz o seguinte: E depois foram Moisés e Arão, e desceram a Faraó. E assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Nem conheço o Senhor, e nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir, a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Amados, eu quero falar um pouco então com você de celebração no deserto. Eu quero falar com você sobre a adoração a qual o Senhor está aqui retratando. A história vai nos contar que José, um dos filhos ali dos patriarcas, vem nos contar que José ele foi para o Egito e lá ele viveu e lá ele também cresceu, lá ele multiplicou, e o povo então hebreu começou a crescer e muito nessa época de José. Porém, após a morte de José e também a morte do faraó daquela época, aconteceu com que o faraó a qual tomou conta do Egito, a qual governava o Egito, temeroso pelo crescimento, temeroso ali pela multiplicação do povo e pelo fortalecimento deste povo chamado Hebreus, ele começou a decretar neste mesmo livro, no capítulo 1, no versículo 7, no versículo 8, vai dizer que por medo eles então escravizam o povo egípcio. A palavra do Senhor aqui nos diz então, quando Moisés é chamado por Deus, no capítulo 5, ele fala assim: manda dizer a Faraó que eu quero o meu povo liberto, para que eles possam voltar a me adorar. Amados, durante 360 anos houve um cativo. Durante este período, o povo não podia adorar a Deus. E o deserto, como muitos falam, mas é o contrário que eu quero dizer para você, naquela época o deserto era lugar de adoração. Todos os povos iam até o deserto para adorar. Porém, pelo povo hebreu estar aprisionado, cativo, ele não tinha liberdade da adoração. E a falta desta adoração foi distanciando o povo e foi quebrando o relacionamento deste povo para com Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer então que todos os povos tinham a liberdade de adorar. Porém, o povo de Deus não podia mais fazer essa adoração. Deus queria receber de novo aquele sacrifício de louvor, aquele sacrifício de adoração para um povo a qual ele escolheu. E Faraó, no versículo a qual nós lemos, versículo 2, ele nos diz no capítulo 5 que ele não liberaria aquele povo para este tipo de adoração. Porque Faraó era um deus daquela época que gostava de ser adorado. E tinha os seus deuses do Egito, por ser um país politeísta. E eles então não criam no Deus de Israel. Mas o Senhor ele buscava uma libertação do povo para um propósito, uma adoração genuína. A palavra aqui sacrifício, ela vem também da raiz que vem chamando corbã. O corbã quer dizer um sacrifício agradável. Corbã quer dizer aqui um sacrifício que aproxima, que une os povos de Deus ao seu Deus. Mas é interessante que antes deste povo poder ir até o deserto para adorar,
eles precisavam primeiro ser libertos. A palavra aqui vem nos dizer que Deus, ele primeiro faz um sacrifício, para que depois ele exigisse um sacrifício do povo. O sacrifício que Deus faz era um sacrifício de adoração. A palavra do Senhor nos diz no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, porque Deus amou tanto o mundo que ele deu, ou seja, ele sacrificou o seu Filho Jesus Cristo, para que todos aqueles que crescem nele não tivessem morte, mas tivessem vida e vida em abundância. Aqui nós vamos entender que esse sacrifício que Deus fez, o primeiro sacrifício, foi um sacrifício de amor. Foi um sacrifício pascal, ou seja, um cordeiro foi sacrificado. E João também vai dizer que vinha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando houve o sacrifício por intermédio de Deus, para que houvesse a morte de um cordeiro, para ser passado nos umbrais das casas, porque ali haveria a libertação. O anjo da morte não poderia passar sobre essas casas que tinham o sangue do cordeiro sobre as suas cabeças. Havia uma forma de aproximação. Ali Deus estava demonstrando o amor que ele tinha para com o povo. Páscoa, além de significar passar por cima, Páscoa aqui também simboliza um novo começo, uma nova passagem ou um portal aberto. Haveria necessidade de que o portal fosse aberto para que eles pudessem ir até o deserto. Amados, a palavra do Senhor vem nos garantir que só existe um que faz esta ligação do homem para com Deus. E este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é Jesus Cristo. Páscoa nos remete a uma saída do Egito ou uma saída do mundo, do governo de Faraó ou do governo do príncipe deste século e nos leva para vivermos aí o sobrenatural de Deus por intermédio do sacrifício de Jesus. Jesus, ele é a nossa única saída. Ele diz também no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Não tinha como ir até o deserto para adorar a Deus se não fosse por intermédio do sacrifício do Cordeiro. Deveria ser pago um preço alto. Deveria ser ali pago um valor muito alto para que pudesse ter uma celebração, para que pudesse ter uma adoração ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. E esse preço foi pago na cruz. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele morreu para que hoje nós possamos festejar, não só no deserto, mas também uma garantia de festa na Nova Jerusalém, na Canaã celestial. Por intermédio de Jesus, que hoje eu e você temos a liberdade para adorar ao Senhor. E o Senhor diz, deixa o meu povo me adorar, fazer uma festa. Nós temos motivo para festejar, porque a porta foi aberta, o portal foi liberado por intermédio do sacrifício de Jesus, pela Páscoa, porque esse sacrifício de fazer com que nós possamos ter novamente livre acesso ao Pai. Amém? Eu espero que você tenha gostado, curta, participa, compartilhe isso com os teus amigos e amanhã nós estaremos aqui de novo para mais uma porção desta fase que nós estamos passando, deste período que nós estamos passando e instruindo vocês sobre Páscoa. Shalom, shalom. Fica na paz, Deus abençoe e até amanhã.